Oi, hoje eu tô aqui para falar sobre imunidade emocional e, em tempos difíceis, como aumentar a nossa resistência emocional e, com isso, também manter elevada a nossa imunidade física. Eu pensei nessa sequência de vídeos que eu estou começando hoje como uma forma de trazer algumas dicas ou mesmo sugestões, recomendações de técnicas que sejam acessíveis, que cada um possa fazer em casa ou mesmo só dependa da própria vontade e determinação nesse sentido. Não precise comprar nada, não precise contratar ninguém, não precise sair para ir lugar nenhum, mas dicas de o que está ao nosso alcance, né, nesse sentido para melhorar nossa resistência. Então, começando sobre imunidade, o que a gente pode entender, né, para poder fazer essa analogia e pensar nessas dicas. A imunidade no físico, ela é aquela resistência ou proteção que o organismo tem contra doenças, contra infecções que podem agredir o organismo de uma pessoa. E a gente sabe que o estresse ele está diretamente relacionado com a imunidade física. No momento que a pessoa está estressada ou ansiosa, ela gera determinadas substâncias no organismo que vão afetar diretamente os outros órgãos. Então, a própria liberação do cortisol, a gente sabe que causa depois o excesso dele no organismo, liberado na corrente sanguínea, vai trazer uma série de consequências. E isso acaba baixando a imunidade, e aí a pessoa ela começa a não ter tanta resistência para aqueles outros agentes agressores. Nós temos uma imunidade que é inata e é uma imunidade que a gente desenvolve. Então, fazendo a analogia com a imunidade emocional, seria uma forma de melhorar as nossas resistências, a nossa capacidade de reação, de resposta em relação a situações que muitas vezes fogem do nosso controle, que é exatamente o que a gente está passando hoje, uma situação que nós temos algumas coisas que a gente pode fazer, outras não. Então, é dentro do que nos é possível para que a gente esteja o melhor, reagindo da melhor forma. E aí, olhando as recomendações até da Organização Mundial de Saúde, eu achei interessante que eles trazem tipo dicas assim, né? 6 dicas de como enfrentar, né, passar por essa pandemia com base nessa visão de fortalecimento, de administração mesmo desse período mais difícil. Então, uma das dicas que eles dão é controlar o acesso às informações sobre o coronavírus. Então, cuidar para não ficar demasiadamente envolvido com isso, toda hora olhando notícia, toda hora consumindo as preocupações, consumindo o problema. E cuidar também com as fake news, então evitar aquilo que de repassar, muitas vezes até sem conferir a fonte ou porque recebeu já passa adiante, aquilo gera um alarme. Então, ter mais cuidado com relação às notícias e escolher talvez alguns horários do dia para fazer isso, se atualizar e depois ficar concentrado em outros assuntos. Segunda dica que a OMS traz é usar as redes sociais como aliadas. Então, às vezes as pessoas se sentem sozinhas, né, não estão ali tendo mais um grupo de convívio nas suas relações pessoais. Então, usar as redes também para manter relações saudáveis, evitar de ficar só falando do coronavírus ou seja do que for que a gente está sendo nesse momento passando, né? Mas fazer com que a rede social seja uma aliada. A terceira dica que eles dão é sobre a solidariedade, então aquilo que está ao nosso alcance a gente poder fazer para ajudar. Eu sou, por exemplo, terapeuta, eu pensei, puxa, eu posso criar uma sequência de gravações, de dicas daquilo que está ao meu alcance e passar para as pessoas algo que elas não precisam contratar, não precisam comprar, não precisam sair de casa, né, nesse sentido. Então, assim, com certeza cada pessoa tem algo que ela possa contribuir, seja no seu núcleo, dentro do seu alcance, e hoje a internet permite que a gente faça isso também com um alcance maior. Então, seja solidário. Quarta dica, eles falam de parar e escutar. Então, durante o período de estresse, prestar atenção nas próprias necessidades, sentimentos. Então, assim, esse vírus está nos mostrando que a gente tem que parar e olhar para dentro, literalmente, né? Ficar dentro de casa e olhar para nós, para nossa família, para as nossas relações, para aquilo que está dentro da gente. Então, se observar. Então, de certa forma, isso também é muito profundo, assim, não perder, não desperdiçar essa oportunidade que esse momento nos traz também de reflexão, de mudança, de transformação,
por que a gente está tendo que ser parado, né? Não foi algo que a gente escolheu fazer. Então, chegamos numa condição que está sendo obrigatório, então vamos fazer um uso benéfico disso, dentro daquilo que nos está ao alcance. A quinta dica: reconheça o trabalho dos profissionais de saúde, que é quem está na linha de frente, quem está lá batalhando e realmente tendo que ser esse instrumento de diagnóstico, de cuidado da saúde, de administração de situações críticas em todos os lugares. Então, realmente dar força para eles dentro do possível, né? As pessoas que estão, que a gente tem alcance, ou mesmo esses movimentos de aplaudir no determinado horário, essas correntes que são feitas, é uma forma de reconhecer. Então, vibrar para que eles também tenham mais proteção e força para fazer o trabalho deles. E por fim, a OMS traz a sexta dica, que é espalhar histórias positivas. Então, aquelas histórias que são construtivas ou histórias que tiveram um bom desdobramento, também isso ser compartilhado, ser dividido. Eu achei interessante porque é uma forma também de encarar a situação que a gente está, esse período que a gente está passando, né? Tem uma série de recomendações que são físicas, ou seja, de higiene, de isolamento social, mas também tem essa preocupação com o aspecto psicológico ou mesmo emocional, né, que diz respeito aos nossos pensamentos e sentimentos. Então, nesse sentido, eu pensei em dar algumas dicas, preparei alguns vídeos, vou fazendo a cada dia, que a minha ideia é fazer um por dia, nesse período dessa semana, pelo menos, que a gente tenha a oportunidade de refletir e até de usar algumas sugestões para poder passar melhor por esse período. Eu sou terapeuta, trabalho com algumas técnicas terapêuticas, mas eu não pensei em falar nem de óleo essencial, nem de floral, porque são instrumentos terapêuticos que teria que ter, digamos assim, né, a pessoa usar algo, comprar algo e ter algum fornecedor, e agora até os fornecedores muitas vezes nem estão comercializando produtos, então eu descartei qualquer coisa que a pessoa precisasse adquirir ou contratar, enfim. E pensei naquilo que está mais ao nosso alcance, então nessa sequência eu vou falar também sobre frequências vibracionais, que é dessa área da radiestesia. Então a sequência que eu pretendo trazer, o primeiro vídeo vai ser sobre os pensamentos, então vão ser dicas de higienização dos pensamentos. O segundo, sintonizando frequências de saúde. O terceiro, buscando a ordem em meio ao caos. O quarto, cuidando do corpo, da mente e das emoções. O quinto, encontrando um sentido, um propósito. E o sexto, encontrando ferramentas de apoio. Então, por hoje era isso. Se quiser acompanhar a série, nos vemos amanhã. Um abraço.